Eu me chamo Valéria e durante 10 anos fui chamada de a fortaleza da casa. Responsável pelas contas, pela paz e por todos os desculpa o atraso dele no trabalho. Fui o pilar que ele se apoiava, até descobrir que por trás do meu esforço ele erguia uma vida paralela. Quando penso em como tudo começou, sinto um aperto no peito que me faz perder o fôlego. Não porque ainda dói, a dor já passou. Transformou-se em algo diferente, algo mais poderoso. Sinto esse aperto porque percebo como fui cega durante tanto tempo, como confundi dedicação com submissão, como transformei amor em servidão voluntária. Conheci Ricardo há 12 anos, numa feira de negócios em São Paulo. Eu tinha 28 anos e acabara de assumir a gerência de projetos de uma empresa de tecnologia. Ele tinha 32 e se apresentou como empreendedor visionário. Hoje percebo que visionário era apenas um eufemismo para oportunista. Mas naquela época, com meus olhos ingênuos e coração aberto, vi apenas um homem ambicioso com sonhos grandes. Conversamos durante horas naquela feira. Ele tinha um magnetismo que me atraiu instantaneamente. Não era apenas sua aparência, embora fosse um homem bonito, com seus 1,80 m de altura, cabelos castanhos sempre impecavelmente penteados e aquele sorriso que parecia sincero demais para ser mentira. Era a forma como falava sobre o futuro, como gesticulava entusiasmado ao descrever seus planos de abrir uma empresa de consultoria empresarial. Seus olhos brilhavam quando dizia que precisava apenas de alguém que acreditasse nele. Alguém com visão e competência para transformar ideias em realidade. E eu, Valéria, a mulher prática, organizada e eficiente, me vi completamente seduzida por aquele vendedor de sonhos. Começamos a namorar 3 meses depois. Ricardo era atencioso de uma forma que eu nunca havia experimentado. Mandava flores para meu escritório com bilhetes que diziam para a mulher mais incrível do mundo. Aparecia de surpresa com meu almoço favorito nos dias em que eu estava sobrecarregada de trabalho. Ouvia minhas ideias com atenção genuína, ou assim eu pensava, e sempre dizia que eu era brilhante, que juntos seríamos invencíveis. Casamos 2 anos depois, numa cerimônia pequena, mas elegante. Lembro-me do meu vestido branco simples, do buquê de lírios brancos que escolhi porque eram as flores favoritas da minha mãe, que havia falecido 5 anos antes. Lembro-me de como Ricardo chorou quando me viu entrando na igreja e de como aquelas lágrimas me fizeram ter certeza de que estava fazendo a escolha certa. Você é minha salvação, Valéria. Ele sussurrou no altar. Sem você, eu não sou nada. Que ironia! Ele realmente não era nada sem mim, mas demorei 10 anos para entender o significado real daquelas palavras. Logo após o casamento, Ricardo apresentou sua grande ideia. Abriríamos juntos uma empresa de consultoria. Ele cuidaria da parte comercial, dos relacionamentos com clientes, enquanto eu ficaria responsável pela operação, finanças e entrega dos projetos. Parecia uma divisão justa de responsabilidades. Afinal, ele tinha carisma e eu tinha competência técnica. Éramos complementares. Usei todas as minhas economias como capital inicial, R$50 mil que havia guardado durante anos de trabalho duro e vida frugal. Ricardo contribuiu com experiência e network, como ele gostava de dizer. Trabalhei 16 horas por dia nos primeiros anos, desenvolvendo metodologias, criando processos, estabelecendo padrões de qualidade que nos diferenciavam da concorrência. Enquanto isso, Ricardo almoçava com clientes, participava de eventos sociais, construía sua imagem de empresário bem-sucedido. A empresa cresceu. Em 5 anos, tínhamos uma carteira sólida de clientes e faturamento consistente. Eu continuava trabalhando nos bastidores, garantindo que cada projeto fosse entregue com excelência, enquanto Ricardo colhia os louros publicamente. Nas reuniões com clientes, ele apresentava minhas ideias como se fossem dele. Nos eventos do setor, recebia cumprimentos pelo brilhantismo da empresa. E eu, ingênua e apaixonada, sorria orgulhosa ao seu lado, feliz em ver nosso sucesso. Em casa,
A dinâmica era similar. Eu administrava as finanças, pagava as contas, organizava nossa vida social, cuidava da casa. Ricardo descansava do estresse de ser a face pública da empresa. Fins de semana eram sagrados para seu descanso. Férias eram necessárias para sua criatividade. Hobbies caros eram investimentos em seu bem-estar mental. Comprei nossa casa, uma bela propriedade num bairro nobre da cidade, com o dinheiro que economizei dos meus bônus na empresa. Ricardo disse que fazia mais sentido estar apenas no meu nome por questões tributárias. Mais tarde, sugeriria que colocássemos no nome dele para proteger o patrimônio. Concordei porque confiava nele, porque éramos um casal, porque o que era meu era nosso. Que ingenuidade a minha! Os primeiros sinais de que algo estava errado começaram há 2 anos. Ricardo passou a chegar mais tarde em casa, sempre com desculpas elaboradas sobre reuniões que se estenderam ou eventos de networking inadiáveis. O perfume em suas roupas mudou. Não era mais o amadeirado que eu havia escolhido para ele, mas algo floral e enjoativo. Havia chamadas perdidas em seu celular que ele atendia no banheiro, conversas em voz baixa que terminavam abruptamente quando eu entrava no cômodo. Mas eu estava ocupada demais para conectar os pontos. A empresa havia acabado de fechar um contrato grande com uma multinacional e eu passava dias e noites garantindo que entregaríamos o prometido. Ricardo disse que precisava viajar mais para expandir os negócios. Eu não apenas concordei como incentivei, assumindo ainda mais responsabilidades para que ele pudesse focar no crescimento da empresa. Quando finalmente as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, eu escolhi não ver. É impressionante como a mente humana é capaz de racionalizar o irracional quando não queremos enfrentar a verdade. O batom na gola da camisa? Deve ter sido alguma cliente efusiva. As transações estranhas no cartão de crédito? Gastos com clientes, certamente. As noites fora de casa? Networking é assim mesmo. É preciso cultivar relacionamentos. Eu me tornei especialista em inventar desculpas para o comportamento dele. Afinal, Ricardo me amava. Ele dizia isso todos os dias, não dizia? Bem, costumava dizer. Ultimamente, mal trocávamos palavras além do necessário para manter a empresa funcionando. Mas isso era normal após 10 anos de casamento, não era? A paixão esfria, o cotidiano toma conta, viramos mais sócios do que amantes. Convenci a mim mesma de que estava tudo bem, que éramos um casal maduro, focado em construir um império juntos, que o importante era o respeito mútuo e os objetivos em comum. Ignorei a cama vazia, os jantares solitários, os fins de semana em que ele simplesmente desaparecia. Ignorei meu coração gritando que algo estava terrivelmente errado. A viagem que mudaria tudo estava marcada há meses. Uma apresentação crucial para um cliente em potencial no Rio de Janeiro. Era um contrato que poderia dobrar nosso faturamento, e eu havia passado semanas preparando cada detalhe da proposta. Ricardo deveria ir comigo, mas na última hora alegou uma indisposição. "Você consegue sozinha, amor", ele disse, mal olhando nos meus olhos. "Você sempre consegue." E eu consegui. A apresentação foi perfeita. O cliente ficou impressionado. Assinamos o contrato ali mesmo. Eu estava eufórica, realizada, ansiosa para compartilhar a vitória com meu marido. Decidi voltar mais cedo para surpreendê-lo. Comprei uma garrafa do vinho favorito dele no Duty Free, imaginando o brinde que faríamos para comemorar. O táxi parou em frente à nossa casa numa terça-feira ensolarada de outubro. Eram 3 horas da tarde, horário em que Ricardo normalmente estaria no escritório. Mas o carro dele estava na garagem. Pensei que talvez ainda estivesse indisposto. Preocupei-me. Entrei silenciosamente para não acordá-lo caso estivesse descansando. A casa estava em silêncio, mas havia algo estranho no ar. Um perfume que não era o meu, sapatos femininos que não reconheci jogados na entrada, uma bolsa de grife que certamente não me pertencia sobre o console. Meu coração começou a bater mais rápido, mas minha mente ainda se recusava a aceitar o óbvio. Subi as escadas devagar, cada degrau parecendo uma eternidade. A porta do nosso quarto estava entreaberta,
e dali vinham sons que confirmavam meus piores pesadelos. Risadas, sussurros, o ranger familiar da nossa cama. Empurrei a porta. A cena que vi está gravada em minha memória com a clareza cruel das coisas que gostaríamos de esquecer. Ricardo estava sentado na beira da cama, sem camisa, com aquele sorriso satisfeito que eu conhecia tão bem. Mas não era para mim que ele sorria. Era para ela, uma mulher loira, uns 10 anos mais nova que eu, com o corpo que só dinheiro e muito tempo livre podem comprar. Ela estava deitada na minha cama, usando a camisa dele, com as pernas cruzadas numa pose que gritava a propriedade. O silêncio que se seguiu quando me viram foi ensurdecedor. Por um momento, ninguém se moveu. Eu estava paralisada na porta, segurando pateticamente a garrafa de vinho e as flores que havia comprado no aeroporto. Ricardo foi o primeiro a falar, e suas palavras me atingiram como socos. Ué, voltou por quê? Nem para avisar. Agora já estragou tudo. Não havia culpa em sua voz. Não havia vergonha, arrependimento ou sequer surpresa. Havia apenas irritação, como se eu fosse uma visita inoportuna em minha própria casa. Ele se levantou, e o que disse a seguir destruiu qualquer ilusão que eu ainda pudesse ter sobre nosso casamento. Valéria, você é fria, insuportável. Sabe por que isso está acontecendo? Porque você virou um peso. Eu mereço ser feliz. A amante, porque era isso que ela era. Não havia como negar. Gargalhou. O som da sua risada ainda ecoa em meus pesadelos às vezes. Ela apontou para mim, analisando-me da cabeça aos pés com desdém evidente, e disse: ela parece aquelas professoras amargas de colégio, sem brilho, sem sal. E os dois riram. Dentro da minha casa, na minha frente, com o meu mundo caindo aos pedaços. Eu poderia ter gritado, poderia ter jogado a garrafa de vinho neles, feito um escândalo, chorado até não ter mais lágrimas. Mas não fiz nada disso. Algo dentro de mim talvez fosse dignidade, talvez fosse choque, talvez fosse a empresária calculista que eu havia me tornado. Me impediu de dar a eles o espetáculo que pareciam esperar. Virei as costas e saí. Ouvi Ricardo gritar algo sobre dramalhão e exagero, mas suas palavras pareciam vir de muito longe. Desci as escadas, peguei minhas chaves e saí daquela casa sabendo que nunca mais seria meu lar. Dirigi sem rumo por horas. Não conseguia chorar, não conseguia pensar com clareza. Meu cérebro parecia ter travado naquela cena, repetindo-a infinitamente como um filme de terror em loop. A cada replay, eu notava novos detalhes que tornavam tudo ainda pior. O jeito familiar como ela usava a camisa dele. Os produtos de beleza dela no meu banheiro, que eu havia visto pelo canto do olho. A marca de batom no travesseiro. Meu travesseiro. Quando finalmente parei o carro, estava num mirante com vista para a cidade. O sol se punha, tingindo o céu de vermelho sangue. Apropriado, pensei. Ali, sozinha, finalmente permiti que a realidade me atingisse em cheio. 10 anos. 10 anos de dedicação, de amor, de sacrifício. 10 anos construindo uma vida, uma empresa, um futuro. 10 anos sendo a fortaleza da casa enquanto ele. Enquanto ele o quê? A resposta veio como um soco no estômago. Enquanto ele me usava. Cada peça do quebra-cabeça encontrou seu lugar com clareza dolorosa. Os gastos excessivos que eu sempre relevava. As viagens de negócios que nunca resultavam em contratos. As reuniões noturnas com clientes que nunca conheci. O desinteresse crescente por mim, pela nossa vida juntos, por tudo que não envolvesse seu prazer imediato. E eu havia permitido. Pior, havia facilitado. Trabalhando cada vez mais para compensar as ausências dele. Assumindo responsabilidades que eram dele para que pudesse focar no que fazia melhor. Ignorando cada bandeira vermelha porque acreditava no amor, no compromisso, no nós. Que piada! Nunca houve um nós. Havia eu trabalhando como uma mula e ele colhendo os frutos do meu esforço enquanto me traía em minha própria cama. Passei a noite num hotel, incapaz de voltar para casa.
não dormi. Fiquei deitada na cama impessoal do quarto, olhando para o teto e planejando meus próximos passos. A empresária em mim havia assumido o controle. Se Ricardo queria guerra, teria guerra. Mas seria uma guerra que ele não estava preparado para lutar. No dia seguinte, voltei para casa quando sabia que ele estaria no escritório. O lugar estava uma bagunça. Claramente, a festa havia continuado após minha saída. Ignorei a bile que subiu em minha garganta ao ver as evidências da comemoração deles e fui direto ao escritório. Revirei cada documento, cada contrato, cada papel que pudesse me dar uma visão clara da nossa situação financeira. Foi então que encontrei, escondido numa pasta no fundo da gaveta, um documento que me fez ver vermelho, uma procuração dando a Ricardo poderes totais sobre nossos bens. Com as mãos trêmulas, continuei procurando e encontrei mais. Transferências bancárias para contas que não reconheci, comprovantes de compras de joias, viagens, jantares em restaurantes caríssimos. Nada disso comigo. E então, o golpe final. Uma escritura da nossa casa, datada de 3 meses atrás, apenas com o nome dele. Sentei na cadeira, o documento em mãos, e ri. Era um riso amargo, histérico, incontrolável. Ele havia me tirado da escritura da casa que eu havia comprado, com meu dinheiro, com meu suor. E eu nem sabia. Como? Quando? A resposta estava ali, nos documentos. Ele havia usado a procuração que eu assinara anos antes, confiando nele cegamente. Havia falsificado minha assinatura em alguns lugares, usado brechas legais em outros. Tudo muito bem arquitetado, muito bem planejado. Ricardo podia ser muitas coisas, mas burro não era. Ou talvez fosse. Porque em sua ganância havia cometido um erro crucial. Subestimou-me. Passei os próximos dias agindo como se nada tivesse acontecido. Voltei para casa, ignorei suas tentativas patéticas de justificar o injustificável, fingi acreditar quando disse que havia terminado com aquela mulher. Ele pareceu surpreso com minha aparente passividade, mas rapidamente interpretou como fraqueza. Eu sabia que você ia entender, disse ele numa noite, tentando me abraçar. Você sempre foi sensata, Valéria. Foi só uma aventura, nada importante. Você é minha esposa, minha parceira. Isso nunca vai mudar. Sorri e retribuí o abraço, lutando contra a náusea. Claro, Ricardo. Somos parceiros. Enquanto ele dormia tranquilamente ao meu lado, acreditando ter me domado novamente, eu executava meu plano. Consultei advogados discretamente, entendendo exatamente qual era a minha situação legal. A notícia não era boa. A casa realmente estava apenas no nome dele agora, e provar a fraude seria difícil e demorado. Mas havia brechas. Sempre há brechas. Descobri que, embora a casa estivesse no nome dele, todo o resto ainda estava no meu. Os móveis, os eletrodomésticos, os carros, incluindo o BMW que ele tanto adorava dirigir. A conta bancária da empresa, que movimentava milhões por ano. Os contratos com clientes, todos assinados por mim como representante legal. Ricardo havia focado no que considerava o prêmio maior e negligenciado os detalhes. Fatal erro. Também fiz outra descoberta interessante. A amante, Patrícia, era seu nome. Descobri, não era uma aventura recente. Vasculhando os extratos bancários com mais atenção, encontrei pagamentos regulares para ela que remontavam a 2 anos. Aluguel de apartamento, cartão de crédito suplementar, mesada. Ricardo não tinha apenas uma amante. Ele sustentava uma vida dupla completa. E o melhor, tudo pago com dinheiro da empresa, da nossa empresa, que tecnicamente era mais minha do que dele. Durante 20 dias mantive a farsa. Ia trabalhar normalmente, voltava para casa, jantava com ele quando estava por perto. Ele relaxou completamente, convencido de que havia me quebrado. Começou a sair novamente à noite, mal se dando ao trabalho de inventar desculpas. Afinal, o que eu faria? A casa era dele agora. Eu era apenas uma hóspede em minha própria vida. Mal sabia ele que cada dia que passava, eu desmontava cuidadosamente o castelo de cartas que ele havia construído sobre minhas costas.
Transferi todo o dinheiro da conta empresarial para uma nova conta, apenas em meu nome. Notifiquei os clientes de que a partir daquele momento eu seria o único ponto de contato para todos os assuntos relacionados aos projetos. Cancelei as procurações que ele tinha, mudei todas as senhas, documentei cada centavo desviado para sustentar sua amante. Na noite do 20º dia, Ricardo chegou em casa especialmente arrogante. Havia passado o dia com Patrícia. Eu sabia porque havia instalado um rastreador no carro e voltou cheirando ao perfume enjoativo dela. "Preciso viajar amanhã", anunciou durante o jantar. "Assuntos importantes em São Paulo. Vou ficar uns dias." "Claro", respondi docilmente. "Quer que prepare sua mala?" Ele me olhou com uma mistura de surpresa e satisfação. "Seria ótimo. Você sempre soube o que levar." Preparei sua mala com carinho. Dobrei cada peça de roupa cuidadosamente. Escolhi seus melhores ternos. Não esqueci de nada. Ele partiu na manhã seguinte com um beijo mecânico na minha testa e um "cuida de tudo aí." Eu cuidei. 1 hora depois de sua partida, as empresas de mudança chegaram. Foram 3 caminhões para levar tudo que legalmente me pertencia. Móveis, eletrodomésticos, obras de arte, tapetes, cortinas, tudo. Os vizinhos observavam curiosos enquanto a casa era sistematicamente esvaziada. "Reforma completa", expliquei com um sorriso. "Ricardo vai adorar a surpresa." Às 11 da manhã, a casa estava vazia. Completamente vazia. Deixei apenas as paredes nuas e um envelope sobre o chão da sala. O carro foi rebocado do estacionamento do aeroporto onde ele havia deixado. Afinal, estava no meu nome. As contas bancárias foram zeradas, legalmente, já que eu era a titular. Os cartões de crédito empresariais, cancelados. O acesso aos sistemas da empresa, bloqueado. Em questão de horas, Ricardo passou de empresário bem-sucedido a homem sem nada além da roupa do corpo e uma casa vazia. Peguei um voo para o Nordeste naquela tarde. Havia alugado uma casa de frente para o mar, onde pretendia passar os próximos meses me reconstruindo. Desliguei meu celular e desapareci do mapa. Mas antes de partir, deixei instruções claras com meu advogado. Ele ligaria para Ricardo exatamente às 18 horas, quando calculei que ele estaria descobrindo a extensão do estrago. Mais tarde, o advogado me contou como foi a conversa. Ricardo estava histérico, gritando ameaças, exigindo saber onde eu estava, dizendo que me processaria, que me destruiria, que eu era louca. "Senhor Ricardo", disse meu advogado com a calma profissional que eu pagava caro para ter, "a senhora Valéria me instruiu a lhe dizer o seguinte: ela deseja apenas que o senhor desfrute da liberdade que tanto buscou, mas ela fará isso com sua dignidade de volta. E o senhor? Com a consciência de que perdeu a única mulher que te amou de verdade." "Ela não pode fazer isso!" Ricardo gritou. "Vou à polícia! É roubo!" "Não é roubo, senhor Ricardo. A senhora Valéria apenas retirou o que legalmente lhe pertence. Quanto à casa, está no seu nome, como o senhor fez questão de garantir. Aproveite-a. Quanto aos valores da empresa desviados para fins pessoais durante os últimos 2 anos, temos toda a documentação. Sugiro que consulte seu advogado." O telefonema terminou com Ricardo fazendo ameaças vazias e o advogado desligando polidamente. Nos dias que se seguiram, acompanhei de longe o desenrolar da situação através de relatos do meu advogado e de alguns amigos em comum que escolheram ficar do meu lado. Ricardo tentou de tudo. Foi ao banco exigir acesso às contas. Negado. Tentou entrar na empresa, barrado pela segurança. Procurou os clientes. Todos já haviam sido notificados de que eu era a única responsável pelos projetos. Patrícia, a amante, desapareceu assim que descobriu que o luxo havia acabado. Quando o cartão foi recusado no salão de beleza, quando o aluguel do apartamento não foi pago, quando percebeu que Ricardo não tinha mais nada a oferecer além de uma casa vazia e promessas vazias, ela simplesmente sumiu. Bloqueou o número dele, mudou-se do apartamento, apagou-se da vida dele como se nunca tivesse existido.
poético, pensei, bebendo um mojito enquanto observava o pôr do sol na praia. Ele perdeu tudo pelo que havia me traído. Ricardo tentou me localizar desesperadamente. Ligou para cada amigo, cada parente, cada conhecido em comum. Mandou e-mails implorando perdão, depois exigindo explicações, depois ameaçando, depois implorando novamente. O ciclo da barganha em toda sua patética glória. 3 meses depois, quando finalmente voltei à cidade, Ricardo era uma sombra do homem que havia sido. Estava morando de favor na casa de um primo, trabalhando como vendedor numa loja de carros usados. O empresário bem-sucedido havia evaporado junto com o dinheiro e o status. Encontrei-o por acaso num semáforo. Eu dirigindo meu carro novo, ele esperando o ônibus. Nossos olhos se encontraram por um momento. Vi neles o reconhecimento, o arrependimento, a súplica muda. Por um instante, quase senti pena. Quase. Então lembrei de sua risada naquele dia, do jeito como me chamou de fria e insuportável, de como me roubou não apenas bens materiais, mas 10 anos da minha vida. E segui em frente sem olhar para trás. Reconstruí minha vida peça por peça. A empresa prosperou sob minha liderança exclusiva. Aparentemente, eu nunca precisei dele para nada além de assinar papéis e gastar dinheiro. Comprei uma casa nova, menor que a anterior, mas que era verdadeiramente minha. Cada móvel, cada detalhe, cada canto respirava minha essência sem a sombra de mentiras e traições. Fiz terapia para processar não apenas a traição, mas os anos de manipulação sutil que havia sofrido. Entendi como Ricardo havia sistematicamente minado minha autoestima enquanto se aproveitava da minha competência. Como havia me convencido de que eu era sortuda por tê-lo, quando na verdade era o contrário. Aprendi a reconhecer meu próprio valor. A mulher fria e insuportável era na verdade focada e determinada. A sem sal era estável e confiável. A professora amarga era inteligente e articulada. Cada insulto que eles haviam jogado em mim era, na verdade, uma qualidade que Ricardo invejava e temia. 1 ano depois, recebi uma carta dele. Longa, melosa, cheia de pedidos de perdão e promessas de mudança. Dizia que havia entendido tudo, que reconhecia o quanto havia sido injusto, que Patrícia havia sido um erro terrível. Implorava por uma segunda chance, jurava que seria diferente. Li a carta inteira uma vez, depois a joguei no lixo. Não havia nada ali que me interessasse. O homem que escrevera aquelas palavras era um estranho, alguém que havia desperdiçado o amor mais verdadeiro que poderia ter recebido em troca de uma ilusão barata. A vida seguiu. A empresa cresceu ainda mais. Expandi para outras cidades. Fiz novas amizades, viajei para lugares que sempre quis conhecer, investi em mim mesma. Descobri que gostava de dançar, de pintar, de cozinhar pratos elaborados apenas para mim. Descobri que minha própria companhia era não apenas suficiente, mas prazerosa. Às vezes, em noites silenciosas, penso naqueles 10 anos. Não com arrependimento ou tristeza, mas com a curiosidade distante de quem observa a vida de outra pessoa. Como pude ser tão cega? Como permiti que alguém me diminuísse tanto? As respostas não importam mais. O que importa é que sobrevivi, que renasci, que me tornei uma versão melhor de mim mesma. Ricardo soube, através de conhecidos, nunca se recuperou completamente. Tentou alguns golpes em outras mulheres, mas sua reputação o precedia. A história de como havia sido abandonado com uma casa vazia se espalhou, tornando-se quase uma lenda urbana nos círculos empresariais. Nenhuma mulher com um mínimo de amor próprio se aproximava dele. Patrícia, a amante que achou que tinha ganhado o prêmio grande, descobriu da pior forma que homens que traem suas esposas geralmente não são catches maravilhosos. Última notícia que tive, estava procurando outro empresário bem-sucedido para sustentar seu estilo de vida, sem muito sucesso. E eu me tornei a protagonista da minha própria história.
não a coadjuvante na vida de um homem narcisista, não a fortaleza que sustentava um parasita, mas uma mulher completa, realizada e feliz. A casa que comprei é menor, sim, mas cada centímetro é meu. Nela cabe perfeitamente a mulher inteira que Ricardo tentou destruir. Nas paredes, quadros que escolhi, nos armários, roupas que me fazem sentir bonita para mim mesma. Na adega, vinhos que aprecio sozinha ou com amigos verdadeiros. Na cama, lençóis que nunca foram manchados por mentiras. Às vezes acordo no meio da noite e, por um momento, esqueço onde estou. Então olho ao redor, vejo meu espaço, minha paz, minha vida reconstruída e sorrio. Não o sorriso amargo de quem se vingou, mas o sorriso sereno de quem venceu. Porque no final, a maior vingança não foi deixá-lo sem nada. Foi provar para mim mesma mais do que para qualquer outra pessoa que eu sempre fui tudo, que o nada sem mim era ele, que a mulher fria e insuportável era na verdade forte e admirável, que não precisava de alguém que me completasse porque sempre fui inteira. Ricardo queria liberdade? Eu lhe dei liberdade. A liberdade de viver sem a mulher que transformava seus sonhos vazios em realidade. A liberdade de acordar numa casa vazia que simbolizava perfeitamente o vazio de seu caráter. A liberdade de descobrir que, sem mim, ele era exatamente o que sempre foi. Nada. E eu. Eu ganhei a liberdade também. A liberdade de ser quem sempre fui, sem diminuir meu brilho para não ofuscar o ego frágil de alguém. A liberdade de trabalhar para meu próprio sucesso, não para sustentar as ilusões de grandeza de outro. A liberdade de amar a mim mesma primeiro, completamente, sem reservas. Dizem que o tempo cura todas as feridas. Não é verdade. O tempo apenas as transforma em cicatrizes, lembretes permanentes do que sobrevivemos. Minhas cicatrizes não são marcas de vergonha, mas medalhas de honra. Cada uma conta a história de uma batalha vencida, de uma lição aprendida, de uma mulher que se recusou a ser destruída. Hoje, quando me olho no espelho, não vejo a mulher que Ricardo descreveu naquele dia terrível. Não vejo a esposa traída, a sócia enganada, a mulher que perdeu 10 anos de sua vida. Vejo Valéria, empresária de sucesso, mulher independente, sobrevivente, vencedora. Vejo alguém que pegou os cacos de uma vida destruída e construiu um mosaico ainda mais bonito. Vejo força onde ele viu frieza. Vejo determinação onde ele viu teimosia. Vejo inteligência onde ele viu ameaça. Vejo uma mulher completa onde ele quis ver apenas uma ferramenta para seus propósitos. A casa pode ter ficado com ele, mas o lar sempre fui eu. E esse lar, esse santuário interno onde minha essência reside, esse lugar sagrado onde meu valor próprio habita, esse lugar ele nunca conseguiu invadir, por mais que tenha tentado. Ricardo achava que me conhecia. Achava que depois de 10 anos havia mapeado cada fraqueza, cada ponto vulnerável. Achava que poderia me quebrar com algumas palavras cruéis e a humilhação de uma traição. Mal sabia ele que estava lidando com uma força da natureza disfarçada de dona de casa submissa. Quando penso em Patrícia agora, não sinto mais raiva. Sinto uma pena distante, quase maternal. Coitada. Achou que estava roubando um prêmio, quando na verdade estava herdando um problema. Achou que a vida de luxo continuaria para sempre, que o dinheiro brotava magicamente das contas bancárias. Não sabia que cada jantar caro, cada presente extravagante, cada viagem romântica havia sido paga com meu suor. Ela me chamou de sem sal. Que ironia! Ela era o sal, o tempero artificial e passageiro na vida sem graça de Ricardo. Eu era o prato principal, a substância, o que realmente alimentava e sustentava. Sem mim, ele descobriu que sal sozinho não mata a fome. Às vezes me pergunto se Ricardo entendeu a lição. Se em algum momento, sozinho naquela casa vazia, ele compreendeu a dimensão do que havia perdido. Se percebeu que havia trocado ouro por purpurina, substância por aparência, amor verdadeiro por paixão barata. Espero que sim.
Não por maldade, mas porque todo mundo merece pelo menos a clareza do arrependimento. Merece entender onde errou para, talvez, não repetir os mesmos erros. Embora, conhecendo Ricardo como conheci, provavelmente ele ainda se vê como vítima das circunstâncias. A empresa que construí, agora verdadeiramente minha, é meu maior orgulho. Não pelo sucesso financeiro, embora ele seja considerável, mas pelo que representa. Cada contrato assinado, cada projeto entregue, cada cliente satisfeito é uma prova viva de que eu nunca precisei dele. De que o gênio comercial era dispensável, mas a competência operacional era insubstituível. Mudei o nome da empresa. Tirei qualquer referência a ele, qualquer traço de sua existência. Agora ela carrega um nome que representa renascimento, que fala de força e superação. Os funcionários, muitos dos quais me acompanharam na transição, respiraram aliviados. Aparentemente, não era só eu que estava cansada do rei sem roupa desfilando pelos corredores. Contratei novos talentos, expandi operações, investi em inovação. Tudo o que Ricardo bloqueava com seu ego inflado e sua visão limitada floresceu na sua ausência. A empresa se tornou referência no mercado, caso de estudo em universidades, exemplo de gestão eficiente e liderança inspiradora. E o mais doce: todo esse sucesso tem apenas um nome por trás: o meu. Nas palestras que às vezes dou em eventos corporativos, falo sobre resiliência, sobre recomeços, sobre a importância de reconhecer o próprio valor. Nunca menciono Ricardo diretamente. Ele não merece nem mesmo o reconhecimento negativo. Mas as mulheres na plateia entendem. Vejo em seus olhos o reconhecimento, a identificação, às vezes a esperança de que também possam se libertar de suas próprias prisões douradas. Uma vez, após uma dessas palestras, uma jovem executiva me procurou. Tinha lágrimas nos olhos quando me disse que minha história, a que ela havia ouvido através de conhecidos em comum, havia lhe dado coragem para sair de um relacionamento abusivo similar. Abraçamo-nos ali, duas estranhas unidas pela experiência compartilhada de renascimento. É por momentos como esse que não me arrependo de nada, nem mesmo dos 10 anos perdidos. Porque não foram completamente perdidos. Foram o preço da educação mais valiosa que poderia ter recebido. Aprendi sobre confiança e traição, sobre amor e manipulação, sobre força e vulnerabilidade. Aprendi, acima de tudo, sobre mim mesma. Descobri que sou capaz de perdoar. Não, Ricardo, isso nunca. Mas a mim mesma por ter sido ingênua. Descobri que sou capaz de reconstruir do zero sem perder a esperança. Descobri que o amor próprio não é egoísmo, mas necessidade básica. Descobri que estar sozinha não é estar solitária, é estar em ótima companhia. Hoje, 3 anos depois daquele dia fatídico, minha vida é irreconhecível. Acordo em paz, trabalho com propósito, durmo tranquila. Tenho amigos verdadeiros que me valorizam pelo que sou, não pelo que posso fazer por eles. Tenho hobbies que me realizam, viagens que me inspiram, projetos que me motivam. Não tenho um homem ao meu lado, e está tudo bem. Não porque me tornei amarga ou fechada ao amor, mas porque aprendi que é melhor estar sozinha do que mal acompanhada. Que é preferível o silêncio honesto às palavras mentirosas. Que um coração inteiro vale mais que um pela metade. Se o amor vier novamente, e estou aberta a essa possibilidade, será diferente. Será com alguém que tenha sua própria luz, não alguém que precise sugar a minha. Será com alguém que me veja como parceira, não como escada. Será com alguém que entenda que 2 pessoas completas formam um casal muito mais forte do que 2 metades tentando se completar. Até lá, continuo minha jornada solo. E que jornada tem sido! Cada dia traz novas descobertas, novos desafios, novas vitórias. Cada conquista tem gosto de superação. Cada sorriso é genuíno. Cada lágrima, porque sim, ainda choro às vezes, é de emoção verdadeira, não de desespero. Ricardo me chamou de fria. Talvez eu seja mesmo, fria como o aço temperado, que passou pelo fogo e saiu mais forte. Fria como o bisturi do cirurgião,
que corta com precisão o que precisa ser removido. Fria como a manhã de inverno, que traz clareza e renovação. Ele disse que eu era insuportável. E ele estava certo. Sou insuportável para homens como ele, que precisam diminuir mulheres para se sentirem grandes. Sou insuportável para parasitas que buscam hospedeiros dispostos. Sou insuportável para qualquer um que confunda bondade com fraqueza. Sem sal, disse a amante. Que seja. Prefiro ser o prato nutritivo e substancial que alimenta de verdade do que o tempero artificial que só disfarça o gosto ruim. Prefiro a autenticidade do meu sabor próprio às especiarias que escondem a podridão. A casa vazia que deixei para trás se tornou símbolo perfeito do que nosso casamento sempre foi. Uma fachada bonita sem nada dentro. Estrutura sem alma. Continente sem conteúdo. Ricardo ficou com as paredes. Eu levei a vida que pulsava dentro delas. Dizem que a vingança é um prato que se come frio. Discordo. A vingança não é um prato, é a ausência dele. É deixar o outro com a fome que sempre teve, mas que você saciava sem perceber. É partir e deixar que ele descubra que o banquete acabou, que a cozinheira foi embora, que a despensa está vazia. Minha vingança não foi planejada para destruir Ricardo. Foi planejada para me libertar. Que ele tenha sido destruído no processo foi apenas consequência natural de descobrir quem realmente era sem as muletas que eu providenciava. Um homem que não consegue ficar de pé sozinho, inevitavelmente, cai quando o apoio é removido. Às vezes, em dias particularmente bonitos, quando o sol brilha e minha vida me parece especialmente doce, penso em mandar um cartão de agradecimento para ele. Obrigada por me mostrar quem você realmente era. Obrigada por me forçar a descobrir quem eu realmente sou. Obrigada por me libertar de uma vida medíocre disfarçada de casamento feliz. Nunca mando o cartão, claro. Ele não merece nem mesmo minha gratidão irônica. Mas o pensamento me faz sorrir. E esse sorriso é mais uma pequena vitória na coleção de triunfos que se tornou minha vida. Porque no final, essa é a maior ironia de todas. Ao tentar me destruir, Ricardo me fez um favor impagável. Ao me chamar de fria e insuportável, ao me trair em minha própria casa, ao tentar me roubar tudo, ele me deu o empurrão que precisava para voar. E voo alto agora, com asas que sempre tive, mas havia esquecido de usar. Voo acima das mentiras, das traições, das tentativas de me diminuir. Voo em céus que são só meus, em direção a horizontes que escolho, na velocidade que determino. Lá embaixo, bem lá embaixo, Ricardo continua rastejando, procurando outra pessoa para carregar nas costas. Boa sorte com isso. A próxima talvez demore mais para acordar, talvez nunca acorde. Mas não será mais meu problema. Eu, Valéria, a mulher fria e insuportável sem sal, estou ocupada demais construindo meu império, vivendo minha vida, sendo feliz. Ocupada demais sendo tudo o que ele disse que eu era. E descobrindo que isso é exatamente o que me torna extraordinária. A fortaleza da casa ainda está de pé. Só mudou de endereço. Agora ela protege apenas o que vale a pena proteger. Minha dignidade, meu valor, minha vida. E as portas estão fechadas para parasitas, mentirosos e traidores. Ricardo queria liberdade? Ele a tem. A liberdade de viver com as consequências de suas escolhas. A liberdade de acordar todo dia sabendo que perdeu um tesouro por quinquilharias. A liberdade de envelhecer sozinho com suas memórias do que poderia ter sido. E eu tenho a minha liberdade também. A liberdade de ser, de crescer, de brilhar. A liberdade de escrever minha própria história, onde sou a heroína, não a vítima. A liberdade de olhar no espelho e gostar do que vejo. Essa é minha história. A história de como morri e renasci. De como perdi tudo e ganhei a mim mesma. De como um homem tentou me quebrar e acabou me libertando. É uma história de dor, sim, mas principalmente de superação. De traição, mas também de descoberta. De fim, mas sobretudo de começo. E o melhor de tudo, é uma história que ainda está sendo escrita.
Cada dia adiciono um novo capítulo, uma nova conquista, uma nova razão para agradecer o dia em que meu mundo desmoronou, porque foi sobre esses escombros que construí algo muito melhor. Mas deixe-me voltar a alguns detalhes que talvez tenham ficado nebulosos nessa narrativa turbulenta. Como exatamente Ricardo conseguiu me tirar da escritura? A resposta está numa combinação diabólica de confiança cega e manipulação calculada. 3 anos antes da descoberta da traição, Ricardo havia sugerido que fizéssemos uma procuração ampla um para o outro. Para casos de emergência, ele disse, se algo acontecer com um de nós, o outro pode cuidar de tudo. Parecia sensato na época. Éramos um casal, parceiros na vida e nos negócios. Assinei sem pestanejar. O que eu não sabia era que ele havia preparado 2 documentos diferentes. O que ele assinou me dava poderes limitados. O que eu assinei era praticamente uma carta branca. Entre as letras miúdas que não li, porque quem lê letras miúdas em documentos preparados pelo próprio marido? Estava autorização para transferências de bens imóveis. O golpe foi executado com a precisão de quem havia planejado cada movimento. Primeiro, ele criou uma situação de urgência falsa. Disse que havia uma oportunidade de investimento imperdível, mas que precisávamos reestruturar nossos ativos para conseguir um empréstimo melhor. Pediu que eu assinasse alguns papéis de rotina bancária, enquanto eu estava sobrecarregada com o projeto de expansão da empresa. Entre esses papéis estava a autorização para a transferência da casa. Mas não diretamente para o nome dele. Isso seria óbvio demais. Primeiro, transferiu para uma empresa de fachada que ele havia criado meses antes. Depois, dessa empresa para outra. E, finalmente, após 3 transferências que criavam uma cortina de fumaça legal para seu nome pessoal. Todo o processo levou 6 meses. 6 meses durante os quais dormia ao lado dele todas as noites, sem saber que estava sendo sistematicamente roubada. O cartório onde as transferências foram registradas ficava em outra cidade. Ele alegava estar visitando clientes quando, na verdade, estava cuidando da burocracia do roubo. A genialidade perversa do plano era que, tecnicamente, eu havia autorizado tudo. Minha assinatura estava lá, legitimando cada passo. Lutar contra isso na justiça seria uma batalha longa, cara e incerta. Ricardo sabia disso. Contava com isso. Mas por que todo esse trabalho? Por que não simplesmente pedir o divórcio? A resposta veio quando investiguei mais a fundo a vida dupla que ele levava. Patrícia não era uma amante qualquer. Descobri seu histórico através de uma investigadora particular que contratei durante aqueles 20 dias de dissimulação. Patrícia Mendonça, 32 anos, ex-modelo de catálogos, ex-recepcionista de eventos, ex-muitas coisas que nunca duravam muito. Seu modus operandi era sempre o mesmo: identificar homens casados bem-sucedidos, seduzi-los e viver do que conseguia extrair. Ela tinha um talento especial para escolher suas vítimas. Não mirava nos obviamente ricos, esses tinham proteções demais. Mirava nos emergentes, nos que tinham acabado de conseguir algum sucesso, nos que ainda estavam embriagados com o novo status. Homens como Ricardo. Conheceram-se num evento corporativo 2 anos e meio antes. Eu estava em casa com gripe, uma das poucas vezes em que não acompanhei Ricardo a um evento. Patrícia estava trabalhando como recepcionista, vestida para impressionar, distribuindo sorrisos e crachás. Ricardo ficou encantado. Nas mensagens que encontrei depois, ele era burro o suficiente para não apagar os e-mails antigos, dava para traçar a evolução do relacionamento. Primeiro, eram flertes inocentes. Ela o elogiava, dizia que ele era diferente dos outros empresários, mais jovem, mais vibrante, mais interessante. Alimentava seu ego com a precisão de uma profissional. Depois vieram os encontros casuais. Ela sempre aparecia nos lugares que ele frequentava. Que coincidência! Almoçavam juntos, apenas como amigos, claro. Ela ouvia seus problemas, suas frustrações. E Ricardo tinha muitas frustrações, descobri. Frustração por não ser reconhecido como o gênio que achava ser.
Frustração por ter uma esposa que não o entendia. Frustração por precisar dividir os louros do sucesso. Patrícia era a ouvinte perfeita. Concordava com tudo, validava cada reclamação, pintava-me como a vilã que o impedia de alcançar seu verdadeiro potencial. Você merece alguém que te admire, ela dizia. Alguém que veja o homem incrível que você é. O caso começou 3 meses depois do primeiro encontro. Ricardo alugou um apartamento para ela quase imediatamente. Nos registros bancários que examinei, os pagamentos começaram modestos, R$ 2.000 por mês. Mas foram aumentando. 3.000, 5.000. No último ano, ele pagava R$ 8.000 mensais só de aluguel. Fora cartão de crédito, presentes, viagens, tudo isso saindo da empresa. Nossa empresa. Minha empresa construída com meu suor. Mas Patrícia queria mais. Sempre queria mais. Nas mensagens do último ano, as cobranças ficaram mais explícitas. Ela queria status oficial. Queria ser apresentada como namorada, não como segredo. Queria a vida que eu tinha. Foi aí que Ricardo bolou o plano da casa. Se me deixasse sem nada, eu seria forçada a sair de cena silenciosamente. Ele ficaria com os bens, com a empresa, com a respeitabilidade. Poderia casar com Patrícia e dar a ela a vida de esposa de empresário bem-sucedido que ela tanto almejava. Subestimaram nós duas. A mim, achando que eu aceitaria passivamente. A ela mesma, achando que Ricardo manteria o padrão de vida quando eu não estivesse mais bancando. Durante aqueles 20 dias de preparação, observei os dois com olhos clínicos. Via Ricardo chegar em casa e interpretar o papel de marido arrependido. Via seus olhos calculistas enquanto avaliava se eu havia realmente engolido a história. Via seu alívio crescente conforme os dias passavam e eu continuava domada. Observava também seus hábitos, seus horários, suas rotinas. Descobri que às terças e quintas ele sempre saía mais cedo com a desculpa de reuniões com fornecedores. Seguindo o GPS do carro, confirmei que ia direto para o apartamento de Patrícia. Às vezes passava lá a noite toda, voltando de madrugada com cheiro de sexo e perfume barato. Foi numa dessas noites que executei a parte mais delicada do plano. Enquanto ele estava com ela, fui ao escritório e copiei todos os arquivos importantes da empresa. Contratos, propostas, metodologias proprietárias, listas de clientes, histórico de projetos. Tudo. Ricardo havia esquecido que o backup era feito no meu servidor pessoal. Afinal, quem cuidava da TI era eu. Também documentei meticulosamente cada desvio, cada pagamento para Patrícia disfarçado de despesa empresarial, cada presente comprado com dinheiro da empresa, cada viagem de negócios que era, na verdade, escapada romântica. Os valores totais eram assustadores, quase R$500 mil em 2 anos. Preparei 3 pastas, uma para meu advogado, uma para a Receita Federal e uma para a polícia. Fraude corporativa é crime, e Ricardo havia deixado um rastro de evidências do tamanho de uma autopista. Mas não acionei nada imediatamente. Primeiro, precisava garantir minha segurança financeira e emocional. A vingança seria fria e calculada, não quente e impulsiva. No dia 17, tive uma conversa aparentemente casual com nossos principais clientes. Como responsável técnica pelos projetos, tinha relacionamento direto com todos eles. Expliquei, com a voz embargada de uma esposa traída, o que não era atuação, que estava passando por problemas pessoais e que poderia haver mudanças na empresa. Mas não se preocupem, eu garantia. O trabalho de vocês está seguro comigo, sempre esteve. A mensagem foi captada. Quando Ricardo tentou contatá-los após minha saída, todos já haviam sido informados de que trabalhariam exclusivamente comigo dali em diante. Contratos foram refeitos em tempo recorde, todos em meu nome ou no nome da nova empresa que registrei. No dia da execução, cada movimento foi cronometrado. As empresas de mudança chegaram em ondas. Primeiro, às 8 da manhã, veio a equipe que retirou todos os móveis. O vizinho curioso recebeu a explicação sobre reforma completa e até comentou que já estava na hora, a casa estava precisando mesmo.
Às 9, chegou a empresa especializada em eletrônicos. Televisões, computadores, sistema de som, tudo embalado cuidadosamente e removido. O home theater que Ricardo tanto se orgulhava, desmontado peça por peça. Às 10, foi a vez da cozinha. Cada eletrodoméstico caro que havíamos, eu havia comprado ao longo dos anos. A geladeira inteligente, o fogão de indução, a máquina de café italiana que ele usava todas as manhãs. Até as panelas de inox foram levadas. Às 11, chegou minha equipe pessoal. Retirei objetos de valor sentimental, álbuns de fotos da minha família, não as nossas, apenas as minhas, joias herdadas da minha mãe, livros que colecionava desde adolescente, coisas que não tinham valor monetário, mas que eram pedaços da minha história. 12:00 em ponto, o caminhão com o piano de cauda que minha avó havia me deixado foi removido. Os carregadores foram extremamente cuidadosos. Eu havia pagado extra para garantir. Aquele piano significava mais para mim do que todo o resto junto. Durante toda a operação, mantive conversas animadas com os vizinhos que apareciam. Falava sobre como Ricardo ficaria surpreso com a reforma, como eu queria modernizar tudo, como seria maravilhoso recomeçar do zero. Ninguém suspeitou de nada. O toque final foi quase poético. Deixei uma única peça de mobília, a poltrona onde ele sentava para assistir futebol, mas removi as almofadas. Deixei apenas a estrutura dura, desconfortável, impossível de usar. Um símbolo perfeito do que nosso casamento havia se tornado. O envelope que deixei continha apenas 3 coisas: a chave da casa, minha aliança de casamento e um cartão com o telefone do meu advogado. Nenhuma palavra, nenhuma explicação. Ele não merecia nem isso. O colapso de Ricardo foi espetacular em sua totalidade. Descobri os detalhes através de amigos mútuos que me mantiveram informada, não por fofoca, mas por genuína preocupação com meu bem-estar. Primeiro, veio a negação. Ricardo passou horas ligando para empresas de mudança, convencido de que havia sido um erro. Algum mal-entendido. Certamente os móveis estavam em algum depósito, esperando para voltar após a reforma. Depois, a raiva. Quebrou a única poltrona que restou. Socou as paredes. Gritou até ficar rouco. Os vizinhos relataram que a polícia foi chamada 2 vezes por perturbação da ordem. A barganha veio em seguida. Ligações desesperadas para meu advogado, oferecendo devolver a casa, dividir os bens, qualquer coisa para que eu voltasse. Prometeu terapia de casal, mudança radical, um novo começo. Chegou a gravar um vídeo chorando, implorando perdão. Quando Patrícia apareceu na casa naquela noite, esperando encontrar o ninho de amor que havia ajudado a roubar, encontrou o caos. Ricardo embriagado no chão vazio da sala, cercado por garrafas de cerveja barata, o uísque caro havia ido embora com o bar. A discussão que se seguiu foi ouvida por toda a vizinhança. Patrícia exigindo explicações, Ricardo culpando-a por tudo, ela ameaçando deixá-lo, ele implorando para que ficasse. Patética sinfonia de 2 parasitas descobrindo que o hospedeiro havia partido. Ela partiu no dia seguinte, mas não sem antes tentar um último golpe. Ligou para meu advogado dizendo ter direitos sobre a pensão que Ricardo lhe pagava. Queria continuar recebendo o sustento ao qual havia se acostumado. Meu advogado, um profissional que valia cada centavo do seu honorário, explicou calmamente que pagamentos ilegais desviados de empresa não constituem pensão. E que, aliás, ela poderia ser processada como cúmplice de fraude corporativa. Nunca mais ouvimos falar dela. Ricardo tentou manter a empresa funcionando sozinho por exatamente 1 semana. Sem acesso aos sistemas que eu controlava, sem as metodologias que eu havia desenvolvido, sem os funcionários-chave que escolheram me seguir, ele estava perdido. Tentou blefar com os clientes, dizendo que estava reestruturando. Tentou contratar freelancers para cobrir o trabalho. Tentou até me processar por concorrência desleal. Nada funcionou. Os clientes queriam resultados, não desculpas. Os funcionários que ficaram rapidamente perceberam que o rei estava nu.
Em 2 semanas, não havia mais empresa para salvar. Foi quando as consequências legais começaram a apertar. Meu advogado havia protocolado as denúncias no tempo certo. Desvio de recursos, fraude corporativa, falsidade ideológica. A investigação revelou ainda mais podres do que eu havia descoberto. Ricardo tinha outros esquemas, outras amantes menores, outros desvios. Ele não foi preso. Crimes de colarinho branco raramente resultam em prisão imediata no Brasil. Mas foi indiciado, processado, teve bens bloqueados. A reputação, já abalada pela história da casa vazia que se espalhou como fogo, foi completamente destruída. 6 meses depois, encontrei por acaso o primo que o havia acolhido. Constrangido, me contou que Ricardo havia se tornado um peso insuportável. Bebia demais, falava demais sobre o passado, culpava todo mundo menos a si mesmo. Havia tentado vários empregos, mas sua fama o precedia. Ninguém queria contratar o homem que havia roubado e traído a própria esposa sócia. Ele fala de você o tempo todo, o primo disse. Diz que você era o amor da vida dele, que se arrepende todos os dias, que faria qualquer coisa para voltar no tempo. Sorri e mudei de assunto. Não havia nada para dizer. O arrependimento de Ricardo era tão vazio quanto a casa que deixei para trás. Arrependia-se não do que fez, mas das consequências. Não da traição, mas de ter sido pego. Não de me perder, mas de perder o que eu proporcionava. A jornada emocional foi a parte mais difícil. Nos primeiros meses após a separação, alternava entre euforia pela liberdade e desespero pela perda. Não a perda de Ricardo. Esse luto foi surpreendentemente rápido, mas a perda da mulher que eu havia sido. A esposa dedicada, a parceira confiante, a mulher que acreditava no amor acima de tudo. Terapia foi essencial. Encontrei uma psicóloga especializada em traumas de relacionamento que me ajudou a entender os padrões. Como minha necessidade de ser útil havia me tornado presa fácil. Como minha autoestima estava tão ligada ao quanto eu produzia para outros. Como havia confundido amor com sacrifício. Você não perdeu 10 anos, ela me disse numa sessão particularmente difícil. Você investiu 10 anos numa educação sobre quem você não quer mais ser. A frase ficou comigo, ressignificou toda a experiência. Não era perda, era aprendizado. Caro, doloroso, mas valioso. Aprendi a estabelecer limites, a dizer não, a valorizar meu tempo e energia como os recursos preciosos que são. Aprendi que amor verdadeiro não exige que você se diminua, se anule, se sacrifique constantemente. Amor verdadeiro celebra sua força, não a teme. A empresa nova floresceu além das minhas expectativas. Livre das amarras do ego de Ricardo, pude implementar todas as ideias que ele havia vetado por não entender ou por medo de que eu brilhasse demais. Contratei jovens talentos, investi em tecnologia, criei uma cultura corporativa baseada em meritocracia real. Em 2 anos, faturávamos o triplo do que a empresa antiga havia faturado em seu melhor ano. E o melhor, com uma equipe feliz, motivada, que via em mim não apenas uma chefe, mas uma líder que havia superado adversidades. Comecei a mentorar outras mulheres empreendedoras. Compartilhava não apenas conhecimento técnico, mas experiências de vida. Quantas estavam em situações similares à que vivi? Quantas estavam sustentando parceiros parasitas sem perceber? Quantas confundiam exploração com parceria? Criei um fundo de apoio para mulheres deixando relacionamentos abusivos. Não era caridade, era investimento no futuro. Cada mulher que ajudava a se levantar era uma Ricardo a menos no mundo, uma Valéria a mais descobrindo sua força. O amor? Chegou quando eu não procurava. Fernando era consultor de uma empresa cliente, 10 anos mais velho, divorciado havia 5 anos. Nossa primeira conversa foi estritamente profissional, mas algo em seu jeito respeitoso de me tratar chamou atenção. Ele me via como profissional primeiro, mulher depois. Não tentava me impressionar ou diminuir, apenas conversava.
Foram meses de almoços de negócios que gradually viraram jantares casuais. De conversas sobre projetos que evoluíram para discussões sobre vida. Ele conhecia minha história. Impossível não conhecer no nosso meio. Mas nunca a usou como munição ou ponto fraco. "Você é admirável", disse ele uma noite, após eu compartilhar detalhes que não havia contado a ninguém. Não por ter se vingado, mas por ter se reconstruído. Quando finalmente nos beijamos, foi diferente. Não havia desespero, dependência ou ilusão. Eram dois adultos completos escolhendo compartilhar tempo e afeto. Ele tinha sua vida, sua casa, sua carreira. Eu tinha as minhas. Juntos, não por necessidade, mas por escolha. Não moramos juntos. Talvez nunca moremos. Não precisamos. Temos nossos espaços, nossos momentos sozinhos, nossos projetos individuais. E quando estamos juntos, é plenitude, não muleta. Ricardo soube do relacionamento, claro. Numa cidade como a nossa, notícias viajam. Dizem que bebeu por 3 dias seguidos, que tentou me ligar dezenas de vezes, que chegou a aparecer no meu escritório e foi barrado pela segurança. Não o vi. Não havia nada para ver. Ricardo era passado, lição aprendida, capítulo encerrado. Não merecia nem mesmo meu ódio. Havia transcendido para a indiferença, o oposto real do amor. Hoje, 5 anos depois daquele dia fatídico, minha vida é irreconhecível em todos os melhores sentidos. A empresa se tornou referência nacional, com escritórios em 3 cidades. Viajo pelo mundo não apenas a trabalho, mas por prazer. Tenho hobbies que nada têm a ver com produtividade. Pinto aquarelas medíocres e me divirto com cada pincelada. A casa que comprei se tornou um santuário real. Não grande ou ostensiva, mas perfeitamente minha. O escritório tem vista para um jardim que cultivo nos fins de semana. A cozinha sempre cheira a algo delicioso que estou experimentando. O quarto é um ninho de paz, com lençóis de algodão egípcio que escolhi não pelo status, mas pelo prazer tátil. E Ricardo? Última notícia que tive, havia conseguido emprego como gerente de uma loja de departamentos. Mora num kitnet alugado. Envelhece sozinho, amargo, culpando o mundo por suas escolhas. Às vezes, muito raramente, sinto uma pontada de... Não é pena, talvez melancolia, pelo que poderia ter sido se ele fosse diferente. Se tivesse me visto como parceira real, não como escada, se tivesse construído em vez de parasitar, seríamos um casal poderoso, uma dupla imbatível. Mas aí lembro que si não constrói realidade. E a realidade que construí sozinha é infinitamente melhor do que qualquer fantasia compartilhada com alguém que não me merecia. Ricardo me chamou de fria. Hoje aceito o adjetivo com orgulho. Sou fria na análise, na decisão, na execução. Fria ao cortar o que não serve, ao proteger o que importa, ao construir o que sonho. Frieza cirúrgica que salva vidas, no caso, a minha. Insuportável? Absolutamente. Insuportável para qualquer um que espere que eu me diminua, me anule, me sacrifique. Insuportável para parasitas em busca de hospedeiros. Insuportável para homens meninos que precisam de mães disfarçadas de esposas. Mas para aqueles que me veem como sou, forte, capaz, inteira, sou não apenas suportável, mas admirável. E mais importante, para mim mesma, sou não apenas suportável, mas amável. Profunda, intensa, completamente amável. E é assim que termina ou continua minha história. Não com fogos de artifício ou grande finale dramático, mas com a quieta satisfação de quem olha para trás e vê uma trilha de superação, e olha para frente e vê um horizonte de possibilidades. Ricardo e Patrícia achavam que estavam rindo de mim naquele dia. Mal sabiam que estavam rindo de si mesmos, do futuro patético que os aguardava. O último riso, o riso que importa, o riso de quem vence no final, esse é meu. E eu rio todos os dias. Rio de alegria, de realização, de pura felicidade de ser quem sou. Rio porque estou viva, porque sou livre, porque sou inteira.
Rio porque sei algo que Ricardo nunca entenderá. Não se destrói uma mulher forte. Apenas se revela o diamante que sempre esteve ali, esperando a pressão certa para brilhar. E eu brilho. Oh, como eu brilho! Cada manhã, acordo com o sol entrando pela janela da minha casa, minha, verdadeiramente minha, e sorrio. Não o sorriso forçado de quem finge felicidade, mas o sorriso sereno de quem construiu sua paz. Preparo meu café na máquina italiana que comprei porque quis, não para impressionar ninguém. Leio as notícias do dia sabendo que posso enfrentar qualquer desafio, porque já enfrentei o pior e sobrevivi. Minha empresa continua crescendo, mas agora com propósito além do lucro. Criamos um programa de estágio exclusivo para mulheres em situação de vulnerabilidade. Oferecemos não apenas emprego, mas capacitação, mentoria e, principalmente, exemplo de que é possível se reerguer. Uma das estagiárias, Marina, me procurou recentemente. Estava deixando um casamento abusivo, sem dinheiro, sem perspectivas. Vi em seus olhos o mesmo desespero que senti naquele dia no Mirante. Mas também vi a centelha de determinação que faz toda a diferença. Você vai conseguir, disse a ela segurando suas mãos. Vai ser difícil, vai doer, vai parecer impossível às vezes, mas você vai conseguir. E um dia vai olhar para trás e agradecer por ter sido forte o suficiente para partir. Ela chora em meu escritório. Eu ofereço lenços e algo mais valioso, esperança baseada em experiência real. Não prometo que será fácil, prometo que valerá a pena. É esse o legado que escolho deixar, não a história da mulher traída que se vingou, embora essa parte seja deliciosamente satisfatória, mas a história da mulher que transformou dor em poder, traição em transformação, fim em começo. Ricardo roubou 10 anos da minha vida, mas me deu, sem querer, algo muito mais valioso. A oportunidade de descobrir quem eu realmente era. E por isso, de forma torta e irônica, sou grata. Não a ele. Ele não merece minha gratidão. Mas ao universo que conspirou para me libertar de uma prisão dourada que eu mesma havia ajudado a construir. Ao destino que me forçou a parar de viver pela metade e assumir minha vida inteira. Hoje, quando jovens empreendedoras me perguntam o segredo do sucesso, respondo sempre a mesma coisa. Conheça seu valor e nunca, jamais, permita que alguém pague menos do que você vale, seja em dinheiro, respeito ou amor. Elas anotam, pensando que falo apenas de negócios. Mal sabem que falo de vida. E assim sigo, dia após dia, construindo um império que ninguém pode roubar porque está fundamentado não em documentos ou contratos, mas em algo muito mais sólido, na inabalável certeza de quem sou e do que mereço. Ricardo pode ficar com a casa vazia. Eu fiquei com algo infinitamente mais valioso, eu mesma. E isso ninguém nunca mais vai tirar de mim. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo!